Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu povo. Bora rezar, minha gente. Tudo certo com vocês? Estão me ouvindo e me vendo bem? Estão me vendo e me ouvindo bem aí? Bom dia, Thaís. Bom dia, Carol. Bom dia, Simone. Gente, cadê a palavra que eu queria? Bora rezar, então. Sim? Beleza, então vamos rezar. Gente do céu, Deus é bom. Deus é bom. Tudo certo? Então vamos começar a nossa oração. Deixa eu só achar aqui a palavra. Ora então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, por mais um dia que iniciamos. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos filhos. Obrigada, Senhor, por esse tempo de oração, porque Tu tens nos ensinado, Senhor, a rezar, a lutar. Obrigada, Senhor, nós somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu socorro, porque Tu vens em nosso favor, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela Tua graça. Obrigada, Senhor, porque Tu nos chamou para orar, porque Tu tens despertado o nosso coração, tens nos dado esperança, Senhor, tens restaurado a nossa fé, a nossa visão. Obrigada, Senhor. Nós bendizemos o Teu santo nome nessa manhã. Queremos clamar, Senhor, que o Teu preciosíssimo sangue venha nos cobrir agora, nos proteger, nos livrar de todos os males e perigos físicos e espirituais. Livra nós, Senhor, nossos cônjuges, nossos filhos, Senhor, as pessoas que nós amamos, que são caras ao nosso coração. Colocamos todos os nossos familiares debaixo da proteção do Teu preciosíssimo sangue, Senhor. Pedimos a graça da proteção física e espiritual, Senhor. Pedimos a graça dos livramentos, dos males e perigos. Pedimos, Senhor, que o Teu sangue precioso venha nos guardar, venha nos selar, venha guardar as nossas casas, os nossos locais e ambientes de trabalho, Senhor. As escolas, as creches dos nossos filhos. Cobre com Teu sangue, Senhor, os nossos meios de transporte, as estradas e ruas que nós andaremos no dia de hoje, Senhor. Os passeios que faremos, as visitas que receberemos, Senhor. Os lugares onde os nossos filhos ficarão hoje, irão hoje, Senhor. Nós colocamos agora debaixo da proteção do Teu preciosíssimo sangue. Pedimos, Senhor, a proteção, a graça, o socorro, Senhor do céu, sobre os nossos filhos, sobre nós, Senhor. Pedimos, Jesus, também a graça do Teu Espírito Santo sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos ensine a orar, que o Teu Espírito Santo nos capacite à oração, nos capacite a educar os nossos filhos. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha também consolar o nosso coração nas nossas dores, nos nossos medos, nas nossas incertezas, nas nossas dificuldades. Vem, Espírito Santo, em nosso socorro, vem, Espírito Santo, em nosso auxílio, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos conduzir nesse tempo de oração. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos filhos, sobre os nossos relacionamentos familiares, vai preenchendo a nossa casa. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos trazendo soluções, caminhos para os problemas, para as decisões que nós precisamos tomar, para conversas que precisamos ter. Nós pedimos, Espírito Santo, a inspiração que vem de Ti, a sabedoria, a inteligência, o discernimento, nos desafios dos nossos relacionamentos, nos desafios da educação dos nossos filhos. Nós pedimos, vem, Espírito Santo, nos capacita, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Pedimos à Virgem Maria também que nos socorra, que rogue por nós, que guarde nossos filhos. Clamamos também a São José, sua poderosíssima intercessão e proteção sobre a vida dos nossos filhos. Pedimos a proteção dos anjos da guarda dos nossos filhos, que venham guardá-los, defendê-los
dos males, dos perigos, das más amizades, das más influências. Clamamos a intercessão do Beato Carlo Acutis também sobre a vida dos nossos filhos. Pedimos o auxílio do céu, o socorro do céu, sobre todas as situações que temos vivido, que temos passado, os problemas, as dores, as dificuldades. Nós colocamos tudo isso nas mãos da Virgem Maria. Em especial, pedimos que Nossa Senhora venha em nosso socorro, venha em socorro agora de todas as nossas lutas e dificuldades. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amém. Fazendo essa nossa oração inicial, eu já quero entregar também todos os nomes da nossa lista. Tenho rezado com ela. Sempre falo isso para vocês e vou falar mais uma vez. Quando a gente tem assim uma lista, uma campanha de oração, e a gente faz uma lista de intenções, eu fico rezando com essa lista enquanto a gente está na campanha, né? Então, assim, essa lista de intenções, geralmente é uma lista de intenções, né? Dessa vez é uma lista de nomes, né? Eu tenho agora aqui 254 nomes. Esses nomezinhos estão todos organizados, anotadinhos aqui, e eles, durante todo o meu dia, enquanto eu tô fazendo as coisas, estou rezando, vou rezar meu terço ou meu rosário, vou rezar um terço da misericórdia, eu tô entregando todos esses 254 nomes aqui ao Senhor, né? Todas essas realidades. Só que eu já pensei que esses aqui depois eu não vou me desfazer, né? Eu vou colocar ali dentro do envelope, vai ficar dentro do envelope, vai ficar dentro do meu livro de orações pelos meus filhos. E eu vou continuar rezando pelos filhos de vocês. Porque a gente tem que se unir como mãe, sabe? Né? Se eu pudesse, eu enviava para cada mãe uma cópia desses 254 nomes para que todas rezassem umas pelos filhos das outras, né? Eu não tenho como mandar para todas vocês, mas vocês podem, na oração de vocês, entregar também. Senhor, todas as mães que estão rezando a campanha, todos aqueles nomes que estão anotados, todas as crianças, os adolescentes, os adultos, aqueles filhos que estão necessitando de oração, hoje nós podemos e devemos rezar pelos filhos umas das outras, né? Quantas vezes, e a gente só vai saber no céu, né? O quanto que uma oração que a gente ofereceu para Deus, né? Em favor dos pecadores, em favor dos enfermos, às vezes aquela oração tão sincera que a gente faz, né? Eu não conheço a maioria desses nomes que estão aqui, né? Vocês também não conhecem, mas a gente rezando umas pelas outras, ó. A Rosângela tá falando aqui. Ontem na missa entreguei as intenções dessa live. Exatamente, é isso que a gente tem que fazer, né? Vou na missa, fui numa missa, todas as mães, todos os filhos, aquelas intenções, a gente vai se unindo em oração, né? Tem uma palavra que eu gosto muito, que tá nos Atos dos Apóstolos. Eu gosto mais dessa palavra, que é bem, acho que é Atos 12. Deixa eu ver aqui se é Atos 12. É Atos 12, né? Em Atos 12 a gente vê uma passagem, né, da prisão e libertação de Pedro, né? Diz assim, que Pedro, 12:5, Atos 12:5, diz assim: Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. No comecinho fala que o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para maltratar, e assim matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento, mandou prendê-los e lançou-o no cárcere, entregando a guarda de 4 grupos de 4 soldados, cada um com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então Pedro estava assim preso, mas a igreja orava por ele. E aí a gente vai pensar o seguinte, Tiago já tinha sido aqui assassinado, né, martirizado. E aí eles viram de perto a morte, né? A igreja viu de perto a morte. E aí Pedro
é preso e Pedro está muito bem preso, né? São 4 grupos de soldado, com 4 soldados cada um destes grupos, né? Todos estes soldados, todo mundo ali ao redor, na prisão, segurando Pedro para apresentar Pedro também depois para ser martirizado também. Mas a igreja orava por ele, né? Gente, eu tô com uma coceira na ponta do meu nariz. Olha, quem tem rinite sofre nesse tempo, né? Vocês me perdoam, mas eu sou obrigada a coçar. Na noite anterior que Herodes ia apresentá-lo, então assim, ó, na véspera, dormia Pedro entre 2 soldados ligado com 2 cadeias. Ele estava preso e com 2 soldados, um em cada lado. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. Ele estava preso e muito bem preso. A gente vê aqui na narrativa bíblica dando todos os detalhes de como ele estava preso, para a gente não ter dúvida do quão preso Pedro estava, né? Que não tinha jeito de ele sair de lá. Mas a igreja orava sem cessar por ele. A igreja estava reunida orando por ele. Voltou? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, acho que voltou, né? Deu uma travadinha, mas eu acho que voltou. Não sei se vocês conseguem. Voltou, beleza. Versículo 7, de repente apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz brilhou no recinto. Tocando do lado de Pedro, o anjo despertou. Levanta-te depressa, disse ele. E aí o que aconteceu? Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou, cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou, cobre-te com tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Ele pensava que ele estava sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos a rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse, agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que me esperava. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Gente, isso aqui pra gente, por que eu tô trazendo isso? Pra gente ter a compreensão do que é o que a gente tá fazendo quando a gente se reúne para rezar. Muitos, olha, lá no comecinho, no versículo 5 diz, tudo isso fez Herodes, prendeu ele, botou um monte de soldado, ele estava preso, ele estava... Mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Depois no versículo 12 diz, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. A nossa oração ela é poderosa. Quando nós oramos uns pelos outros e oramos numa mesma intenção, quanto poder há na nossa oração, sem contar que a gente não se sente tão sozinha, né? Rezando pelas nossas situações, quanto que a gente vai vendo que as nossas lutas são as mesmas. Quando eu coloquei ali as intenções, não foi as intenções que eu coloquei, eu perguntei quais eram os maiores desafios, né? Que a gente considerava os maiores desafios ali na educação dos filhos, enfim, na criação dos filhos. Gente, cada resposta é o que todo mundo pensa, né? São tantas coisas que nos preocupam e essas coisas são comuns a todas nós, né? Os medos em relação à educação dos nossos filhos, do futuro dos nossos filhos, as coisas que a gente tá vendo que o mundo tá tão perdido, são as mesmas preocupações, né? Então, quanto que a gente precisa se unir e orar, né? O quanto às vezes eu lendo o livro do Beato Carlo Acutis, esse que eu mostrei ontem pra vocês, que eu tô lendo, depois eu posso até colocar nos stories, esse livro é maravilhoso, e o que eu tava conversando ontem com meu marido, que o que mais toca o meu coração nesse livro é que é uma mãe falando, como que eu me identifico com a dor dela. Tem momentos que é quase insuportável ler o livro assim, porque daí tu vai sentindo a dor daquele coração junto, entende? Tu te identifica com ela. Como mãe, eu entendo a dor dela, eu consigo me colocar no lugar dela, eu penso se fossem com os meus filhos. E ela fala de uma forma assim, muito como se estivesse conversando contigo mesmo na tua frente, sabe? De uma forma muito simples e muito direta. Ela é muito direta, contando da dor
que foi para ela, explicando, ela vai contando com detalhes as coisas que ela estava pensando, o que ela sentia quando o filho partiu. Não tem também como ler, gente, sem se emocionar, né? Eu vou lendo e vou chorando, vou dando um tempo pro livro, volto pro livro, porque é muito forte isso, porque o nosso coração se identifica. Quando vocês mandam as coisas para mim, uma intenção, uma história de um filho, a gente se identifica. E é justamente nesse amor em comum, nessa identificação em comum que a gente deve orar umas pelas outras, umas pelos filhos das outras, né? Como igreja, uma igreja que ora sem cessar a Deus. Por Pedro, agora a gente ora sem cessar pelos nossos filhos, a gente precisa se reunir em oração, se unir em oração, né? A gente está se reunindo aqui pela internet. Hoje eu vou abrir de novo a caixinha para quem não colocou o nome dos filhos, pode mandar, a gente vai até o final da nossa novena ao Beato Carlo, a gente vai continuar colocando os nomes, eu vou abrir todos os dias, ontem eu não abri, mas hoje eu vou abrir, e a gente vai continuar preenchendo aqui com o nome dos nossos filhos, orando em unidade e acreditando que, gente, não tem outro jeito. Deus escuta a nossa oração. A gente precisa lembrar que Deus escuta a nossa oração, sabe? Às vezes o nosso coração materno, né, fica com muito medo. E eu acho que os medos e as inseguranças, né, vão fazendo parte daquilo que é a maternidade, né? Daquilo que é hoje a educação dos nossos filhos. A gente tem medo dos perigos, a gente tem medo da violência, a gente tem medo das ideologias, a gente tem medo que os nossos filhos percam a salvação, a gente tem medo que os nossos filhos não se desenvolvam, não encontrem boas amizades, sejam mal influenciados, né? Se a gente começar a pensar nisso tudo, tem tanta coisa para causar medo no nosso coração que a gente fica paralisada, né? E aí a gente tende a perder a esperança e a fé. E é por isso que a gente precisa rezar, né? Ontem eu falava para vocês, né, sobre a realidade da batalha espiritual, das lutas espirituais, né? Quando a gente tem os filhos pequenos, a nossa mão e a nossa voz alcançam muito, né? Depois de um tempo, a nossa mão não alcança mais, às vezes os nossos conselhos, as nossas palavras não alcançam mais, né? E a gente vai ter que assistir, né, as decisões dos filhos, aquilo que eles fazem, as escolhas que eles vão tomar, mas aquilo que a nossa mão não alcança mais, aquilo que o nosso conselho não alcança mais, a nossa oração alcança, né? A nossa oração alcança, a gente precisa insistir orando pelos nossos filhos, né? Quando eles são pequenos, a gente ainda tem muito a investir, né? A gente tem responsabilidade na educação, tirar tempo, falar de Deus, educar na fé. Mas sabe, uma coisa que eu queria trazer para vocês hoje, além da gente ter essa certeza que a nossa oração, ela é ouvida diante de Deus. Então olha as coisas que eu já falei aqui. Que a gente precisa rezar umas pelas outras, que a gente precisa rezar umas pelos filhos das outras, né? E a Fer e a Bárbara, vou colocar aqui, Rosane, mas depois tu coloca na caixinha de novo, porque por nada eu me esqueço. Eu falei pra gente rezar umas pelas outras, pelos filhos umas das outras, né? Pra gente ter os nossos olhos no Senhor, né? Rezando, sabendo que a nossa oração sempre vai alcançar os nossos filhos. E sabe, tem uma coisa que é o seguinte, gente. E aqui, assim, de vez em quando vai sair alguma coisa sobre educação, alguma coisa que eu vou falar alguma coisa que a gente tá passando nesse momento, mas assim, o meu intuito nessas lives não é ensinar ninguém a educar, né? Não tenho essa pretensão, nem o tamanho dessa sabedoria, né? Eu quero compartilhar com vocês sobre oração e o poder da oração, né? Sobre algumas coisas assim, sobre as realidades espirituais disso, da nossa oração. E quando a gente vai rezar, e a gente precisa ter essa certeza no nosso coração, sabe? Do poder da nossa oração, do quanto a nossa oração alcança. Mas olha só, o que acontece? Às vezes a gente, como pai e mãe, a gente teve uma vida que a gente fez algumas escolhas que não eram muito corretas, de repente o nosso relacionamento com os nossos pais não foi um bom relacionamento, na nossa adolescência, de repente juventude, quem sabe a gente não viveu uma vida de pureza, a gente não viveu uma vida de castidade, a gente tomou decisões erradas, começou a namorar muito cedo, se relacionar muito cedo, a gente fez coisas que hoje a gente olha para trás
e já entende, né? Por tudo que a gente assiste, por tudo que a gente consome de conteúdo, que aquilo ali não era o correto, né? E aí, às vezes a gente fica receoso de rezar pelos filhos. Eu falo isso pelos testemunhos das mães, né? Pelas conversas que eu tenho com muitas mães. Tem mães que ficam receosas de rezar isso pelos filhos, e quando os filhos vão chegando na adolescência, na juventude, começam a ceder, né, para esse pensamento de conivência com o pecado, por achar que hoje em dia, se quando eu era jovem era difícil de viver uma vida de santidade, hoje em dia é muito mais, né? E deixa de rezar para que o filho seja santo, e deixa de dentro daquilo que ainda a sua mão alcança, porque às vezes um filho ainda mora dentro de casa, começa a permitir ter comportamentos permissivos com o pecado dos filhos, né? Por exemplo, permitindo uma vida de impureza sexual dentro da tua casa, que teu filho ou tua filha durma com o namorado ou a namorada dentro de casa, ou coisa parecida. Eu já vi muitas mães cristãs, muitas mães católicas, né, falando a respeito da sexualidade como uma questão assim, pois é, hoje em dia aí, né, não tem mais castidade, né? Quando os filhos estão pequenos, até um certo ponto dá uma cuidada, tudo, mas depois, né, começa a ficar permissivo, não reza por isso, né? Se o filho ou a filha quiser dormir com o namorado dentro de casa, não tem problema, começa a querer proteger o filho, dando permissão para o pecado entrar na vida do filho. E aí a gente tem um duplo comportamento, porque ontem eu já falava para vocês que, em primeiro lugar, vem a salvação. E nós, como mães, temos que ter no nosso coração muito enraizado o que é certo e o que é errado. Ontem, né, a Thalia até colocou aqui, né, que o que é certo continua certo, o que é errado continua errado, e os nossos filhos precisam saber disso, precisam saber a diferença do certo e errado. Mas eu quero te perguntar, tu como mãe sabe o que é certo e o que é errado? Você luta pelo que é certo? Você crê no que é certo? Você consome um conteúdo do que é certo? Você escuta uma música do que é certo? E aqui eu não tô dizendo pra ninguém ser fanática, nem ser chatólica, sabe? Nem ser uma pessoa assim fora da realidade, sabe? Não, eu tô dizendo pra gente ser normal, mas a gente ser normal buscando a santidade, entendeu? A gente precisa ser gente equilibrada, você não precisa ser chatólica. Não, na minha casa só escuto música católica, na minha casa, se é só música católica que você gosta, belezinha, não tem problema, entendeu? Mas a gente tem que ser pessoa normal, gente normal, tá? Gente normal que sabe o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque quando os nossos filhos saírem da porta para fora da nossa casa, eles vão ser bombardeados com as coisas do mundo, com conceitos de certo e errado. E às vezes esses conceitos não são certos nem dentro da gente pra gente ensinar aos nossos filhos o que é certo e o que é errado. A escolha pela santidade dos filhos começa pela nossa certeza do que é santidade. E o Beato Carlo Acutis nisso nos ajuda demais nesse tempo. Demais. Porque ele é um jovem de agora há pouco, né? E que vivia já essa santidade, né? Tem a mãe dele conta no livro uma passagem ali também no mês anterior à sua morte, que ele estava de férias. E aí numa noite eles estavam ali no final de noite, depois do jantar, olhando a paisagem, e o telefone do Carlo toca, e ele se afasta um pouquinho da mãe para conversar com a amiga. Ele tá falando com uma amiga e a mãe disse que ela não era intrometida, nem ficava procurando perguntar as coisas, mas pelo lugar onde ele estava ficou impossível, né, de ela não ouvir o que ele estava falando. E ele estava aconselhando uma amiga que tinha conhecido um cara numa noite, tinha tido relação com aquele cara naquela mesma noite, né? E o Carlo falando para ela, o teu corpo é templo do Espírito Santo, o que tu tá fazendo? Tu tá maluca, né? Não é assim. Falando para ela da santidade, da beleza do corpo, né? Da santidade, quanto a gente tem que cuidar do nosso corpo, falando da pureza, da castidade, sendo muito firme. A mãe dele disse que ficou impressionada com a firmeza e a doçura que ele tinha ao repreender a amiga. Não deixava de ser doce, mas era muito firme, falando para ela do grande pecado que era, do perigo do que ela fez, falando de santidade. E ela disse assim que isso era um grande valor para o Carlo. A pureza, a santidade, a castidade. Era um grande valor para o Carlo Acutis.
E ela disse que ela ficou surpresa, né? Daí ela pensou assim, nossa, ele tem 15 anos, né? Ele tem 15 anos, se era a época ali, ó, de estar querendo. E ela disse que, e isso é atestado assim, né? Do quanto que ele cuidava, assim, o quanto ele era contra a questão da pornografia, da exposição do corpo, o quanto ele tinha um valor pelo relacionamento e compreendia que um relacionamento entre um homem e uma mulher era algo que vinha de Deus e do quanto a gente tinha que cuidar disso. E ele é de agora, esse é o santo pra gente clamar a intercessão, né? Ontem eu falava na live, é o santo pra gente rezar e pedir, é o amigo do céu pra nós e pros nossos filhos. Tanto a gente apresentar ele quanto modelo, né, nesse tempo, quanto a gente rezar e pedir a intercessão dele, guardando a pureza dos nossos filhos, por exemplo. Mas aí eu pergunto, a gente tem isso firme no nosso coração? Nós não podemos ter dúvida do que é certo e errado, gurias. A gente precisa ter firme no nosso coração quando a gente vai rezar e quando a gente vai educar e quando a gente vai viver a vida, porque a educação e a oração acontecem no cotidiano da vida. Os nossos filhos sabem quais são os valores inegociáveis para o céu, para a vida eterna. Castidade, santidade, pureza, isso é inegociável. Isso pra gente tem que ser inegociável, entende? Às vezes, e são esses valores, são essas coisas que precisam estar gravadas em nós primeiramente. Essa tem que ser uma preocupação do nosso coração. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, muitas coisas a gente vai ensinar aos nossos filhos o que é certo e o que é errado, e eles vão tomar as decisões, né? Eu fico pensando assim, que às vezes a gente tem filhos que aprenderam tudo que é certo. Quantas vezes eu e você aprendemos tudo que era certo? E quando foi nos dada aquela liberdade, a gente foi lá e escolheu fazer o que era errado? Não tá mais no alcance do pai e da mãe. Não é culpa do pai e da mãe tudo que um filho faz de errado. A gente também não pode ficar com isso na cabeça. Cada coisa que vê que é errado, a culpa é do pai e da mãe. Não é assim. Os nossos filhos vão escolher o caminho deles, né? Vão tomar decisões que a gente não vai aprovar. Vão fazer coisas que vão nos decepcionar. Isso faz parte da vida, do desenvolvimento, do crescimento. Mas não é por isso que nós não faremos a nossa parte, porque a minha parte, a tua parte, Deus vai nos cobrar. Entende? Que no dia do nosso julgamento a gente vai estar diante de Deus e Deus vai nos cobrar. Como que você negociou a Santa Missa do domingo pro teu filho? Porque achou que ele estava cansado, porque achou que ele ia fazer bagunça, porque era melhor ficar em casa, porque era difícil levar ele naquele dia, porque tinha que ter dado banho antes e ficou difícil, porque não deu tempo de dar um lanche, então não vou levar na missa. Como que você negociou isso? Às vezes, por um conforto de um momento, por a gente não dar conta de alguma coisa, por querer facilitar as coisas no nosso dia a dia, a gente sem querer negocia valores que são inegociáveis, como, por exemplo, a gente está na Santa Missa no domingo. São valores que precisam estar dentro do nosso coração. Nós precisamos de Cristo para viver. Nós não negociamos isso. Isso precisa ficar claro e explícito no cotidiano da nossa vida. Deus precisa ser alguém presente, né? E os nossos filhos vão vendo, porque isso é para nós, é para nós. Cristo tem que ser alguém presente na minha vida, é uma pessoa. Pai, Filho, Espírito Santo são 3 pessoas que eu tenho um relacionamento. Nós, como mães, precisamos buscar este relacionamento. Lendo a história do Beato Carlo Acutis, nossa, como me toca isso. Foi algo, ontem eu estava até compartilhando isso com a Kátia, conversando com ela, o quanto a história dele tem mexido com o meu coração e tem lembrado coisas no meu coração, quanto a intimidade com Deus. Gente, como isso é fantástico, né? O quanto que quando Deus escolhe uma pessoa como um luzeiro, como um farol para brilhar a luz dele nesse mundo, nos atrai, a história dessa pessoa nos atrai, nos mexe, nos comove. A história desse menino, como tem me comovido, como tem me lembrado de valores de amizade com Deus, de intimidade com Deus, tem me lembrado de coisas da minha caminhada com Deus, do quanto nós, para que a gente reze pelos nossos filhos com eficácia, para que a gente tenha fé, para que a gente eduque bem. Nós como mães, nós como mulheres precisamos ter essa intimidade com o Senhor, buscar essa intimidade com o Senhor, buscar consolo no Senhor, buscar socorro em Deus para poder educar. Quantas vezes a gente se vê, não sei vocês,
Mas muitas vezes eu me vejo na educação dos meus filhos, né? Num lugar que eu fico assim, meu Deus, pra onde que eu vou agora, né? Você tá numa encruzilhada, você não sabe se vai pra lá, você não sabe se aperta, você não sabe se solta, não sabe se finca o pé, se vai com mais jeito. Quanto eu tive que muitas vezes parar e ir pra oração e pedir, Deus, me direciona aqui. Como que eu lido aqui com o temperamento do meu filho aqui? Como que eu lido com a minha filha nessa situação? Sabe, a gente como mãe tem que ter essa certeza de que a gente pode buscar em Deus o socorro para as nossas dúvidas. Esse lugar de oração é o lugar onde a gente busca socorro, direcionamento. Deus, para onde que eu vou? O que que eu faço? De que maneira eu vou agir aqui? Deus, Ele quer nos ensinar. Ele está disponível para nos ensinar. Você tem noção disso? Né? Ele tá ali esperando para nos ensinar como que a gente vai fazer as coisas. A Thali colocou aqui, né? O princípio do certo são os 10 mandamentos. Parece absurdo, mas é isso. Pois é, Thali. Mas aí a gente vai pensar assim, né? Quantas vezes a gente como cristão hoje em dia, e a maior parte de quem se diz cristão, pensa que os mandamentos são opcionais, né? Não são mais mandamentos, né? E nem educam os filhos como sendo mandamentos. Não falam sobre isso. Quantos católicos deixam para os filhos descobrirem quais são os 10 mandamentos na hora da catequese? Não ensinaram isso em casa antes para os filhos. Por quê? Porque não é um valor e tem que ser para nós um valor isso. Primeiro para mim como mãe, sabe? Primeiro para mim tem que ser inegociável. Primeiro para mim tem que ser um valor a intimidade com Cristo. Primeiro para mim, porque dessa maneira eu vou trazer Cristo para minha casa de uma forma natural. Ele é alguém que está conosco, é alguém que nós queremos agradar o coração de nosso Senhor, né? Que nós queremos agradar com a nossa oração, que nós queremos agradar com o nosso comportamento, que nós queremos agradar e nós buscamos o direcionamento, sabe? É mais do que, e isso é importante pra gente e tem que ficar claro para os nossos filhos, que não é um mandamento porque Deus, ele é um Deus mau, que nos manda isso aqui, a gente fazer isso aqui, senão a gente vai se dar mal, a gente vai ser castigado. Não. Deus é um Pai amoroso que nos deixou os mandamentos como um caminho de segurança. Anda por aqui. Aqui é um caminho seguro, vai dar tudo certo. Quando a gente vai ensinar os mandamentos para os nossos filhos, a gente começa primeiro explicando o quanto aqueles mandamentos fazem sentido, o quanto tem um sentido inclusive social, o quanto são coisas que fazem sentido pra gente. Quando eu fui explicar, já há um tempo, né? Mas quando eu fui explicar para os meus filhos os 10 mandamentos e conversando com eles, eu comecei por aí, né? Perguntando para eles o que é aquilo ali, o que a gente podia dizer, né? Tirando os 3 primeiros mandamentos, que a gente vai falar sobre o relacionamento com Deus, todos os outros, né? E aí a gente começou a identificar aquilo ali, o que tinha até no Código Penal, né? O que disso aqui é crime. E o quanto que isso aqui, vivendo isso daqui, a gente vai viver bem em sociedade. O quanto tem ordem social nisso daqui. E a gente foi conversando por aí. Olha o que Deus estava ensinando, como conviver, como viver bem, como a vida da gente ter uma vida em ordem, né? Como as coisas darem certo. Deus deu aqui o caminho para a humanidade dar certo. Olha só como que a gente vai indo por um caminho diferente do outro, sabe? Por muito tempo, e às vezes os professores até na escola, um professor ou outro, vai colocar a Igreja Católica ou a religião cristã como um Deus malvadão que te obriga a viver 10 mandamentos ilógicos, que não tem lógica, né? E às vezes, e por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes para nós não tem mais lógica os 10 mandamentos. É muito, assim, gurias, eu posso chegar aqui e falar assim, né? Que a gente pode ensinar assim, que a gente pode ensinar assim. Posso ficar falando um monte de coisa. Não é essa a minha intenção. Eu quero me ater no seguinte pensamento com vocês. Eu creio nos 10 mandamentos. Eu busco viver os 10 mandamentos. Eu creio que esse aqui é o caminho. E na educação e na minha oração, eu acredito que é possível viver isso aqui. Isso aqui é possível, esse aqui é o caminho. Porque quando o meu filho chegar numa idade
que ele não acreditar mais na minha palavra, que a minha mão não alcançar mais ele. Isso já está gravado no coração dele. Eu não negociei. Quando eu chegar diante de Deus, pode ser que os meus filhos façam escolhas diferentes. Mas quando eu chegar diante de Deus, eu vou poder dizer: Senhor, eu eduquei os meus filhos. Aliás, eu não vou precisar dizer, porque quem vai dizer vai ser Deus, né? O Senhor vai poder olhar para o nosso coração. E, para além disso, né? De repente você chegou depois. Você não conseguiu educar seu filho já tá grande, já se perdeu, já não vive mais nada disso, né? E talvez você nem vivesse isso quando seu filho era pequeno para ter educado ele. Aqui entra o poder da oração de novo. Sempre onde a nossa mão não alcança, onde o nosso conselho, a nossa voz, a nossa possibilidade de educar já não alcança mais, a nossa oração alcança. A nossa oração é poderosa para mudar o destino dos nossos filhos. Nós precisamos ter essa certeza de insistir na oração, de não negociar o que é certo e o que é errado, né? Sempre amando os filhos, acolhendo os filhos, né? Mas sem negociar o certo e o errado. Hoje se confunde amor com permissividade, né? Muitas pessoas chamam a permissividade ao pecado de amor, como se o amor não pudesse dizer aqui não, como se o amor não desse limite, como se o amor fosse displicente quanto ao limite. Gente, qual é a mãe, tá? Que amando um filho, vê um abismo logo ali na frente, vê que o filho tá correndo e brincando na beirinha do abismo e não vai dizer não, aqui é perigoso. Porque o filho tá se divertindo brincando na beira do abismo. O amor protege, defende, acolhe, ensina. Mas não deixa de mostrar o que é certo e o que é errado. Mas antes de tudo, esse certo e errado tem que estar dentro do nosso coração. Se você tem dúvida do que é certo e errado, se o teu coração está duvidoso, se você não sabe mais o que é certo e errado, vai buscar conselho em pessoas de Deus, procura um bom sacerdote, conversa comigo aqui no direct. Procura, aquele site do Padre Paulo Ricardo tem tudo que tem de bom para aprender sobre o catolicismo. Ele não parece assim que não falta nada, tá tudo ali. Quanta gente boa que tem pra gente seguir nessa internet. Hoje a gente segue tanta bobagem, não aprende com o que é bom. Vou tirar as minhas dúvidas, não vou caminhar duvidosa, mas não vou negociar o que é certo e o que é errado. Porque lá quando eu for pra minha oração, eu preciso ter certeza disso, do que é certo, do que é errado, porque senão, gente, a gente tá com um pé no lodo e com um pé na água limpa. Eu peço pra Deus, pro meu filho ter saúde. Eu peço pra Deus, tô lá na minha oração, pezinho na água limpa, pro meu filho ter saúde, pro meu filho ir bem na escola, pro meu filho ser uma pessoa honesta, pro meu filho, pra afastar as más amizades, mas o outro pezinho tá no lodo. O outro pé acha que pornografia não é tanto assim, que masturbação faz parte mesmo da adolescência, que castidade já passou, que não tem problema isso, que não tem problema aquilo, não cuida quais são as amizades do filho. E aí a gente vai pra oração, pezinho na graça, o outro não, pezinho no inferno. Não combina, não tem isso não existe, só existe na nossa cabeça. Quando um pezinho da gente tá no lodo, a gente tá inteiro no lodo. Pro nosso coração de mãe, pro nosso coração, não pode vir essa comunhão. A gente tem que ter certeza que a santidade, ela é possível hoje. Hoje. A santidade é possível hoje. A castidade, a pureza sexual, ela é possível hoje. E que isso é amor. Isso não é retrógrado. Esse tipo de conceito precisa estar gravado pra gente. Se eu não entendo qual é o mal da ideologia de gênero, eu vou estudar. Se eu não entendo qual é o mal do feminismo, eu vou estudar. Eu preciso começar agora a ir tirando primeiro do meu coração, primeiro da minha mente, tudo que tá contaminado dessas coisas, para que eu entenda, porque senão, gente, a gente vai para oração, a gente pede para Deus as coisas, só que a gente age contra a própria salvação dos nossos filhos, pela nossa postura. Olhar para a vida do Beato Carlo Acutis nos dá essa dimensão e nos lembra do quanto a santidade na adolescência, na juventude, ela é possível hoje. Olhar de novo para essa vida nos lembra que é possível hoje, que Deus quer hoje.
que a Bíblia não mudou, que os mandamentos não mudaram, que quem tem que mudar é a gente, né? Quem tem que mudar é a gente. Tem que dispor a caminhar numa vida de santidade somos nós. E em tudo nos ajuda o Senhor. Em tudo nos ajuda o Senhor. Você não sabe como agir hoje numa situação na vida do seu filho. Vai para oração. Pega o seu terço, vai rezar o terço. Meu Deus, como que eu vou educar minha filha aqui? Eu preciso ter aquela conversa. Eu preciso falar sobre sexualidade. Eu preciso falar sobre castidade. Eu preciso saber como educar isso. Eu preciso lidar com o temperamento do meu filho. Meu filho tá brabo, meu filho... Não sei qual é a tua situação. Das pequenas às grandes coisas. Dos pequenos desafios aos grandes desafios. Aqui tá o nosso socorro. Você é uma mãe cristã? Você é uma mãe católica? É em Deus, é na oração que a gente vai buscar socorro. Deus nos dá meios, caminhos, nos inspira ideias. Às vezes a gente vai e chega diante do filho, mas se o nosso coração está firmado em Deus, se não tem duplicidade no nosso coração, a gente está pedindo o socorro de Deus, Deus nos ajuda, Ele nos unge, nos dá sabedoria e discernimento na hora certa. Quero falar uma coisa para vocês, para a gente já rezar. Já contei isso em outra live uma vez quando a minha filha era pequena. Já contei isso em outras lives, né? A Alice tinha por volta de 1 ano e meio, quase 2, assim. Ela foi bem precoce, assim, ela falou bem cedo, ela caminhou bem cedo, tudo ela fez bem cedinho, assim. Ela era bem desenvolvida, assim. E muito geniosa, né? Muito geniosa, assim. Ela era bem pequenininha, mas ela tinha cada resposta, assim, ela é colérica, né? Depois eu fui descobrir que ela era uma menininha colérica, né? Cara, e como ela muito pequena, ela era uma criança, sim, obediente naquilo que fazia muito sentido pra ela. Ela nunca foi uma criança desobediente, mas ela era difícil, assim. E aí, eu lembro que uma vez eu fui rezar, assim, na minha oração de manhã, eu disse, Senhor, não dou conta. Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer com isso aqui, Senhor? Jesus, me ajuda a educar minha filha? Eu não, assim, gente, eu não sou uma pessoa... Eu sou muito convicta em tudo aquilo que eu for, eu vou mesmo, sabe? Então, estudar uma coisa ou outra sobre educação, sempre estudei, sempre soube o que era certo, o que era errado, como conduzir as coisas, mas eu via que às vezes o que eu fazia não tinha o efeito que eu esperava. E uma coisa, né? Eu sou um temperamento sanguíneo, né? Então, eu fui uma criança fácil. Os sanguíneos geralmente são fáceis de lidar, assim, são obedientes, eles querem agradar, né? Então, eu era uma criança de trato fácil pra minha mãe me educar, assim, né? E a minha mãe, falando aqui de 4 temperamentos, né? Minha mãe é uma mãe colérica. Pra minha mãe era assim, ó, não. Aí eu dizia, não tinha a opção de tu perguntar assim pra minha mãe, mas por que não? Se eu perguntasse pra minha mãe por que não, pra minha mãe era assim, ó, não é não e pronto. Não sei se a minha mãe tá online, mas a mãe era assim. A mãe era assim. Não tinha conversa, não tinha negociação. Não tinha, entendeu? Era não, é não. Não questiona. Isso para uma sanguínea, tá bom, tá ok. Logo passava. Mas para um colérico, tu dizer assim, não é não e pronto, não existe. Não é não e pronto como? Não tem não é não e pronto. Por que é não? Me prova que o não é mais inteligente. E aí eu fui educar minha filha, achei que tinha recebido uma boa educação, fui fazer com a minha filha o que a minha mãe fazia comigo, não dava certo com a minha filha. E ali naquele dia de manhã rezando, dizia, meu Deus, vou ficar louca, como é que eu educo essa criança? E ela era muito novinha pra eu estar falando isso. E aí Deus me mostrou um lago. Nessa época eu não sabia ainda, eu não conhecia. Conhecer eu já conhecia, mas eu não estudava os temperamentos humanos, né? Então eu não sabia que Alice era colérica, tá? E aí eu vi um lago. E dentro desse lago tinha um monte de peixinhos. E daí Deus disse pra mim, esse lago é Alice. Cheio de vida, cheio de peixinhos, a coisa mais linda. Mas de repente eu vi dentro daquele lago um tubarão imenso e uma baleia ainda maior. E aí eu olhei aquilo e pensei, gente, um lago não pode ter uma baleia e um tubarão dentro. Isso aí é essa decisão dela, essa fúria, essa dureza, essa guria. Deus tira a baleia e o tubarão. Primeira coisa que eu falei na minha oração. Deus me dá discernimento com essa baleia e esse tubarão pra tirar isso dela. Essa teimosia dela, esse bate o pé e não sai do lugar. Né? Tudo isso, o Senhor tira. E aí Deus disse pra mim, não, tu tá rezando errado. Não é pra tirar.
Fui eu que coloquei o tubarão e a baleia dentro da Alice. Porque hoje a Alice é lago. Ela é pequenininha. Mas um dia ela vai crescer e ela vai ser mar. E no mar precisa ter baleia e tubarão. Precisa ter tudo. Fui eu que coloquei a baleia e o tubarão. A teimosia, a convicção, o questionamento, o não é não, o me explica por que desse não, essa inteligência toda, fui eu que botei nela. Como que tu pede pra eu tirar, minha filha? Teu papel de mãe é ensinar ela hoje a lidar com o tubarão e a baleia. Gente, nem eu sabia como é que eu lidava com o tubarão, com a baleia, como é que eu ensinasse a guria a lidar com o balão e a tubareia. Gente, olha o jeito que eu falei tubareia. É porque era o jeito que eu tava me sentindo na época. Misericórdia. Até inventei uma nova espécie. E aí eu entendi que às vezes a gente vai rezar pelo filho pedindo para Deus mudar o filho do jeito. Só que Deus que fez aquele filho daquele jeito. Entende? É Deus que fez. E eu tô querendo mudar aquilo que Deus fez para ficar mais fácil para eu educar. Eu quero que esse filho vá se adequando ao meu jeito de educar. E aí eu fui estudar, eu descobri os temperamentos. Aí quando eu descobri os temperamentos, depois ela já estava um pouco maior, eu fui vendo nos temperamentos, e Deus pegava firme assim comigo na minha oração, eu ia, ai meu Deus, como é que eu faço aqui? Estuda, vai ver, vai orientar tua filha, estuda e aprende como tu vai lidar. E aí eu fui fazer comprei curso sobre temperamentos na educação dos filhos, comprei livros sobre isso, fui entendendo. Daí a Alice é uma colérica, o Isaac, meu outro filho é fleumático, a Alice é fogo, o Isaac é água, o Isaac é tudo lento, devagar. Gente, é outro ritmo, são opostos. O que funciona com um não funciona com o outro. Aí vamos lá, vamos estudar, vamos ver como é que faz para viver bem, para que a minha educação alcance o coração de cada um. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu alcancei isso na oração, sabe? A oração, pra mim, não é um lugar só de eu falar, mas é um lugar de eu ouvir a Deus. Né? De eu abrir meu coração, falar com Deus e Deus falar comigo. E Deus me orientar quanto à oração, a educação dos meus filhos, como lidar com eles, né? A gente tem que ter essa certeza de que quando a gente vai pra oração, Deus está disposto a falar conosco e Ele vai nos orientar. Às vezes as coisas acontecem de forma mais dinâmica. Se a gente está em oração, se a gente está pedindo, de repente você não vai ver lagos, mares, baleias e tubarões ou tubareias, como eu falei. Mas a gente vai sentir a orientação de Deus no dia a dia, no momento que a coisa estiver feia, a gente vai sentindo, né? O que a gente não pode, e assim, a gente pode, mas eu acho que seria um desperdício a gente deixar de colocar Deus nesse dia a dia da educação dos nossos filhos. Porque Deus, Ele pode nos dar o caminho mais fácil. Amém? Deus, Ele nos dá o caminho pro coração dos nossos filhos. Porque Deus foi quem fez os nossos filhos. Tem por que Deus ter feito os nossos filhos do jeitinho que eles são. Com a alegria, ou a teimosia, ou a rapidez, ou a lerdezinha, do jeito que eles são. Tem porquê. Primeiro eu entendi que me santifica. Porque se eu sobreviver à adolescência de uma colérica, a gente sobrevive a tudo. Já disse isso pro Senhor. A gente vai se santificando, a gente vai aprendendo a lidar com as nossas questões, com os nossos orgulhos, com os nossos temores, né? Baixar nossa cabeça, estudar, rezar, saber lidar, o quanto que os nossos filhos, neste sentido, né, de buscar a direção de Deus, também nos ensinam. Vamos rezar então? Continuar, vamos fazer a nossa oração ao Beato Carlo Acutis. Meditação do segundo dia. Não, oração inicial. Gente, depois que eu falei tubareia, vocês esperem qualquer coisa de mim nessa live, né? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma do Beato de Deus, Carlo Acutis, durante os 15 anos que passou nessa terra, e pelos méritos deste tão querido anjo da juventude, concedei-nos a graça que ardentemente vos pedimos. Senhor, nós colocamos aqui todos estes nomes, Senhor. Todas as necessidades de cada criança, jovem, adolescente, Senhor.
cada filho já adulto, cada uma dessas pessoas, Senhor, cada um dos propósitos que Tu tem para cada um destes que os nomes estão aqui anotados. Nós clamamos, Senhor, nós pedimos, Senhor, nós imploramos pela intercessão do Beato Carlo Acutis, a santidade na vida dos nossos filhos, a cura, a libertação, o desejo de conhecer a Deus, a graça do Espírito Santo. Que a graça do Espírito Santo venha sobre todos estes nossos filhos, os alcance agora, alcance-os nas necessidades afetivas, espirituais, afaste deles as más amizades, as más influências. Clamamos pela saúde física, espiritual, mental, a cura da ansiedade, a cura da depressão, a cura do pânico, da fobia do social, dos pensamentos suicidas, a libertação destes pensamentos, de todo desinteresse pela vida, toda tristeza, toda prostração. Nós clamamos a libertação dos vícios, a libertação da pornografia, da impureza sexual. Nós clamamos a cura do coração, de toda ansiedade, todas as raízes de ansiedades, de medos, de paralisias, todas as dificuldades de desenvolvimento, de aprendizagem, toda agitação, todos os transtornos de comportamento, de humor. Nós clamamos a cura na raiz, a libertação na raízes destes males, destas dores, das enfermidades. Nós clamamos toda a graça, o socorro do céu sobre a vida dos nossos filhos, pela intercessão do Beato Carlo Acutis, a intenção que cada mãe, as intenções que cada mãe escreveu em favor de seus filhos, nós colocamos agora, pedindo a intercessão do Beato Carlo. Meditação do segundo dia. Estar sempre com Jesus, este é o meu plano de vida. Beato Carlo Acutis, que viveste no coração de Jesus, dá-nos a graça de realizar em tudo este plano de amor, assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero colocar ainda a intenção de toda, pedindo a cura, a libertação da mente dos nossos filhos, de toda ideologia de gênero e suas consequências, toda a confusão identitária, pedindo também a libertação de todo o vício das telas, de celular, de computador, de televisão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus Pai de misericórdia, elevai à glória da canonização este vosso beato Carlo Acutis, a fim de que por ele vós sejais mais glorificado. Dai-nos chamar de santo este, que em tudo viveu a vossa vontade, e pelos seus méritos concedei-nos a graça que ardentemente desejamos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Encerramos mais um dia da nossa novena, da nossa oração pelos nossos filhos. Peço para vocês que compartilhem esta live com mais mães, eu já vou postar ela agora. Peço que vocês enviem para outras mães. Vou deixar a caixinha aberta para aquelas que não colocaram ainda o nome dos filhos. Coloquem lá na caixinha para que a gente coloque na nossa lista de intercessão, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã às 7.